Cara, eu tenho 18 anos, vou me formar esse ano. Se eu tenho um filho agora, se eu pego uma doença sexualmente transmissível, o que vai ser da minha vida? Ninguém pensa nessa parte de camisinha. As coisas esquentam assim na hora, sabe? Aí ela não pensa. Tá lá na hora, então não vai dar tempo de comprar camisinha. A adolescência é um período de alterações físicas e de muitas dúvidas. Fase de descoberta da sexualidade, algo que tem acontecido cada vez mais cedo. Segundo o Ministério da Saúde, em 1996, em cada grupo de 100 garotas, 11 tiveram a primeira relação sexual antes de completar 15 anos de idade. Em 2006, o número aumentou para 33. Por isso, sexo deve ser um assunto comum entre pais e filhos. É um pouco difícil, mas tem que ser conversado. Eu acho que tem que abrir bem a cabeça das crianças, saber sobre tudo, entendeu? Amanhã depois não acontecer alguma coisa e falar, meu pai não falou isso, minha mãe não falou aquilo. Muitos jovens têm medo de falar com os pais, com medo também dos pais falarem assim, pra que falar sobre isso agora? E os pais vão pensar que estão induzindo os jovens. Os pais têm que vir falar, porque no meu caso eu tenho muita vergonha disso, falar com meus pais assim, entendeu? Eu acho que os pais têm que vir puxar o assunto. O comportamento sexual ele ainda enfrenta muitas dificuldades e preconceitos cristalizados ao longo dos anos na nossa sociedade, que levam à condenação moral, à vergonha, ao tabu, ao preconceito. E isso afasta muito as relações entre os jovens e seus familiares. Os jovens ainda encontram dificuldades de abordar os seus familiares para esse assunto e os familiares de abordarem os jovens nesse sentido. A psicóloga Camila Alves fez um levantamento sobre juventude e sexualidade pela Fundação Oswaldo Cruz. Além da dificuldade de falar sobre o sexo em casa, a pesquisadora descobriu que o jovem reclama por não ter espaço para o tema na escola. Ainda o que vemos na grande maioria dos casos são iniciativas muito voltadas para palestras que falam muito do conteúdo da anatomia e da fisiologia do sexo e algumas informações sobre o que são os métodos contraceptivos, quais existem e como mais ou menos utilizar. Mas pouco sobre uma reflexão sobre as práticas que podem ser que envolvem a seara da sexualidade juvenil, que prepare de fato o jovem para essa entrada na sua vida sexual ativa. Eles falam sobre biologia, sobre a fecundação e o sexo, entendeu? Agora falar entre a parte interior mesmo, que a pessoa sente, o foco mesmo, eles não falam. Nunca tive nenhuma orientação por lado de professores, nem de qualquer pessoa relacionada à escola. A escola é um reflexo da sociedade, né? Então, diversos temas são tabus por conta da questão da religiosidade do brasileiro, que coloca muito assunto como o impenetrável, né? Questões familiares, às vezes, dos alunos, né? E, às vezes, a própria vivência dos professores também, né? Que vivem numa sociedade com tantos empecilhos e bloqueios. Na nossa pesquisa, a gente observou que a maior fonte de informações, de conhecimento e de dados para os jovens ainda continua sendo revistas, a internet, a televisão e a roda de amigos, né? Os pares. Com o objetivo de preparar professores da rede pública para tratar do assunto, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e o Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos promovem o curso Gênero e Diversidade na Escola. Eu vim na busca de me atualizar, de ver se tem coisas novas para mim poder lidar com todos esses temas com mais facilidade. Como que o professor lida com a questão da gravidez na adolescência, para não excluir essa criança do processo de aprendizagem e da sala de aula, como lida com a orientação sexual da criança, do jovem, do adolescente. A ideia é sensibilizá-los para esses temas que são questões de direitos humanos e que não reforcem o preconceito, o estereótipo e a discriminação.